Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Você nos acompanhando em todo o estado do Rio Grande do Sul pelos canais 24 e 524 da NET e também no Brasil e no mundo todo através das nossas plataformas digitais. Aliás, você pode também, se quiser, nos acompanhar pelas plataformas digitais aqui dentro do Rio Grande do Sul também, evidentemente. Mas aqui para todo o estado, nós temos o sistema NET, que nos distribui para todo o Rio Grande do Sul, distribui o sinal da RDC TV para todo o estado do Rio Grande, através dos canais 24 no modo digital e 524 no modo HD, High Definition, tá certo? Então, você pode escolher as várias maneiras de acompanhar a RDC TV Digital aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Ou pela NET ou pelas nossas plataformas digitais. Plataformas digitais, o nosso site rdctv.com.br, você acrescenta a barra ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, para todas elas é RDC TV Digital, né? Tanto no Twitter, quanto no YouTube e também no Facebook. Sendo que no Facebook você manda os seus recados. Já estamos aqui com recados, né? Lourenço Curtis, parabéns para a bancada, Inter 2-0 no Atlético Paranaense e o Rogério Amaral, novo goleiro do Inter em 2020. Pô, não, eu já estou mais do que aposentado, amigo. Só estou fazendo a minha recuperação física, atlética lá no ciclo 21 com o professor Leandro Brandão, né, porque a idade chega e a gente precisa ter cuidado com o corpo, com o físico, com a saúde especialmente. Mas o meu tempo de jogar no gol já passou. Foi um belo tempo, sem dúvida alguma, mas já é passado. Daniel Lange, vamos Inter em busca da Copa do Brasil, né? O André Lopes da Costa, o Colorado, vai fazer a festa amanhã no Gigante. Márcio Martins Fraga, Inter 3, Atlético Paranaense 1, bicampeão da Copa do Brasil 1992 e 2019. São os torcedores colorados que estão entusiasmados aí e não poderia ser de outra maneira, né? O Internacional tem a chance. Igor Freitas, Inter campeão. Vão mandando seus recados aqui para o nosso Facebook, que eu vou lendo durante o programa aqui as mensagens de vocês, e é importante ter esse otimismo por parte do torcedor colorado, isso passar para o time, mas sempre conscientemente. E é a respeito desse assunto em especial que nós vamos debater aqui hoje com os colegas Paulo Nunes, Pedro Oliveira, Giovanni Oliveira e Diogo Rossi. Diogo Rossi está com um tablet aí, Diogo Rossi? Tô. É o nosso ou esse tu pegou do Paulo Brito lá? Há quem diga que é o nosso. Daqui a pouco o Paulo Brito vai entrar no estúdio aí, não atrás do tablet não dele. me batendo, tá bom, mas Tem uma foto do Brito ali. Conhecendo o Paulo Brito, a tendência é que ele se esqueça, ele nem se lembra do tablet. Grande Paulo Brito, que está todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na RDC TV, do meio-dia até a 1h, antecedendo o nosso Virando o Jogo, com o RDC Esporte, né? Que é a apresentação do Paulo Brito, os comentários do Ribeiro Neto. Muito bem, senhores, esse entusiasmo todo do torcedor colorado, ele é benéfico para o time, ele contagia o time. Como é que vocês interpretam isso? eu acho bom, eu não sei se vocês concordam, mas é final, né? Se fosse um jogo de eliminatória normal, assim, vamos passar para as quartas de final, eu teria um pouco mais de cautela, porque é normal, né? Aí você tem que ter uma cautela porque não tem nada em disputa ainda, tem uma disputa de vaga apenas. Agora, o título, é isso ou nada.
Não tem mais para onde correr. O torcedor tem que estar empolgado agora, não adianta deixar para se empolgar quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã o Inter pode ter sido vice-campeão, deve se empolgar com o quê? Eu acho, e pelo menos trato assim, na hora da decisão a empolgação tem que ser máxima. Claro, você tem que ter ciência que está enfrentando um adversário do outro lado. Não é Inter e qualquer adversário, é Inter e Atlético Paranaense. Tá, o Atlético Paranaense não é um grande clube do futebol brasileiro? Não é. É um clube médio que está fazendo uma boa trajetória desde o ano passado, quando foi campeão da Copa Sul-Americana com o Thiago Nunes. Mas ainda assim é um adversário que tem bons jogadores, que já fez bons enfrentamentos, que eliminou o próprio Flamengo jogando fora de casa, nessa Copa do Brasil, que tomou 2 do Grêmio em casa, mas conseguiu reverter fora de casa, 2 do Grêmio fora de casa, mas conseguiu reverter em casa. É aquela cautela apenas do adversário padrão do futebol, mas a empolgação tem que existir. Para além da cautela do adversário, eu acho que sim, o torcedor tem que estar empolgado, tem que jogar junto com o time, mas principalmente comissão técnica e jogadores internacionais não podem esquecer de uma coisa: o Inter está perdendo. Quando a bola começar a rolar, o Atlético estará sendo campeão. O Inter precisa virar o jogo. Então acredito que sim, o torcedor tem... É normal que o torcedor esteja empolgado, principalmente depois das dificuldades que o Inter enfrentou num período recente. Chegar a uma final de uma competição nacional é muito importante, mas o torcedor tem que jogar junto e todo mundo tem que ter essa ciência, inclusive para não ter pressa, para ter paciência no momento que errar, saber que, bom, o jogo tem 90 minutos, o Inter tem 90 minutos para fazer os 2 gols ou fazer um gol de diferença e levar para pênaltis, mas não pode esquecer, o Inter está perdendo. Sabe que essa tua visão, Giovanni, eu não vi muitas pessoas terem. E isso é importante, porque se o torcedor conseguir concatenar também essa situação, talvez até a empolgação para apoiar seja maior. Porque não tem nenhum torcedor do Internacional com essa visão assim de tipo, olha, estamos perdendo o jogo, o Inter não está entrando em campo campeão. Eu vou ser sincero, eu não tinha parado para pensar nisso ainda assim. Para mim, claro, não sou torcedor, né? Para mim a decisão, né, como jornalista, eu tenho a visão de que o Inter já vai ser campeão. É uma condição meio natural, assim, sabe? Que o Inter vai ser campeão. Não tinha tido essa visão. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho, respondendo a pergunta, Rogério, eu acho que a empolgação dos torcedores do Internacional se passa muito depois de assistir o time do Inter pós-jogo, coletivas, tanto do treinador, do Odair, quanto do Melo, onde essas pessoas que são as pessoas mais importantes do Inter estarem otimistas. No momento que o torcedor assimila que os próprios jogadores, o treinador, os próprios dirigentes estão otimistas com a situação, acaba gerando uma empolgação maior. Bom, a gente perdeu, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Os caras perderam, mas estão com um resultado até, não digo favorável, porque perdeu, mas um resultado que não é tão adverso assim para a segunda final. Então eu vejo muito uma torcida empolgada porque o treinador, os dirigentes, os jogadores mostraram uma certa felicidade com o resultado. Então eu pelo menos vejo assim a empolgação do Inter. É que o Internacional confia muito, né, no fator local, foi assim a Copa do Brasil inteira. Quando enfrentou, por exemplo, o Palmeiras, reverteu. Aí o Cruzeiro até já tinha uma situação muito favorável em casa. Agora, o seguinte, o torcedor, ele puxa o time. Eu acho que, como o Diogo disse, a empolgação é natural que tem o torcedor do Internacional, porque o time do Inter vai jogar a decisão agora, não tem um outro jogo depois. É esse, a temporada do Inter passa por esse jogo. No momento que o torcedor recebe o time com euforia, o time dentro de campo sabe da responsabilidade que não ganhou o jogo ainda, mas que tem que reverter. Mas o torcedor tem que estar empolgado, porque se o torcedor não se empolgar, quem é que vai empolgar o time dentro de campo, né? E o time puxa a torcida. E aí dentro de campo, o Inter tem que fazer valer o fator local. Mas eu não gosto dessa ideia de que tudo se decide no Beira-Rio, tá? Como tudo se decide, mas Não. vai se decidir. Claro. Mas da estratégia, né? Isso, nessa estratégia de a gente decide aqui. Bom, O Guerreiro disse depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente resolve no Beira-Rio. mas isso é o que está mentalizado. Isso vem a partir da própria direção, do Passa próprio pros jogadores. treinador, isso passa para os jogadores. Sim, só que tem que lembrar que o Atlético Paranaense também pode mentalizar isso. Não, tudo bem. Mas eu digo assim, isso que foi expresso, né, pelo Guerreiro
É o pensamento dominante dentro do Internacional todo. Claro, claro. Tá? Tanto é assim que o próprio time se expressa em campo dessa maneira. E é isso que mais me preocupa. Porque se tivesse, foi lá, jogou, perdeu, deu 1-0, é super reversível em casa sim, mas acontece. Agora, a sensação que eu tenho é que o Inter foi buscando perder de 1-0. Esse é o problema. É justamente isso. A derrota fez parte da estratégia. Não Como consigo- em outros jogos também fazia parte. Não, tudo bem, vocês querem me enlouquecer daí. Mas O Inter foi jogar pra perder. mas De 1 a 0. Perder de pouco. Mas é isso. Ou então vamos lá, vamos usar de uma outra maneira para que fique bem compreensível. O Internacional vai a não ser um time de procurar o ataque, tá? De procurar se defender, e isso exclusivamente se defendendo fica perto da derrota. Então aí vem o consolo e essa vibração por ter perdido por 1-0 só. Mas Eu acho que, assim, só para explicar isso que o Giovanni está falando, o Inter não foi lá jogando para perder. Não, óbvio, não tô mas dizendo foi que o lá Odair fez a preleção dos bons, sabendo que se perdesse o resultado seria reversível. Mas eu acho que tem uma linha tênue aí entre torcida e estar otimista e isso entrar dentro de campo. Porque eu acredito que os 30 primeiros minutos do jogo da volta agora vai ser os mais decisivos dos 90 minutos que tem o jogo. Até conversava com o Giovanni sobre isso antes de entrar no programa. A tendência hoje é que o D'Alessandro não jogue. Pelo menos a gente da imprensa trabalha com essa tese de que o D'Alessandro não vai jogar e no seu lugar joga o Wellington Silva. Um time muito mais ofensivo e um time muito mais veloz para esse início de jogo. Que aí não vai ter tempo de pensar também esse time, né? Vamos combinar que o Wellington Silva ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é né? por condição, né? Não é por... Por tática, por Exato, condição, é uma por condição. necessidade. É o D'Alessandro que não tá 100% e vai ser trocado. Não é assim o Odair chegou em casa e disse... Aí tu vai botar aí tu vai botar só um velocista. Mas é que eu tenho um temor para amanhã, só um. E o meu temor talvez eu seja de poucos. Eu tenho medo que o Odair seja aquilo que todo mundo quer que ele seja e o que ele não é. Extremamente ofensivo. pra Um dentro treinador dele. que faz aquela seja ousado, que ouse, que queira botar um ponta, que Pois queira mas, mudar. mas aí Pra quê? seria o caso de botar o Wellington Silva, é isso que o Tudo Pedro bem, está dizendo. mas é que daí é uma condição por não ter o Mas D'Alessandro. não tem outra. outras. É a única opção que ele tem. O Nonato é uma opção. Mas daí tu tá perdendo de 1-0 e tu vai botar Mas é que daí tem mais quarto cara, volante. tem mais Sim, cara mas, de Odair do mas que aí não. tu libera o Patrick, aí bota o Patrick lá pra frente. Mas é que o Patrick como ponta, já foram feitos testes e o Patrick como ponta não é a mesma coisa que o Patrick como Não, mas volante. ele não precisa ser ponta. Se a função, né, do D'Alessandro seria fazer essa cobertura pelo lado direito, não, o Nico pela esquerda. então o Patrick pode fazer, inverte, puxa o Nico para cá, para a direita e inverte, bota o Patrick fazendo Vamos essa lá. cobertura pela esquerda. Como o Inter reverteu diante do Palmeiras, uma situação parecida foi tendo pressão, tendo intensidade, mas sendo organizado, tendo organização. O Inter foi organizado no primeiro tempo contra o Palmeiras, pressionou o Palmeiras, mas não se atirou para cima do Palmeiras a Deus dará e vamos que vamos. Foi um time organizado, um time que pressionou, teve atenção na marcação do Palmeiras e tinha o D'Alessandro nessa oportunidade como armador, tinha os seus 3 volantes característicos, os volantes pisavam na área e davam suporte aos atacantes do Inter. Mas foi um time organizado, que teve a posse de bola com organização para buscar fazer o primeiro gol, empatou a eliminatória, depois fez o segundo, foi para os pênaltis, enfim. Mas o time foi organizado. Eu acho que só se atirar para cima do Atlético desde o início, não sei se é a melhor opção ainda, porque é 1-0 para reverter apenas, não tem o saldo qualificado e deixa, se tu precisar se jogar para cima, aí... Depois. Deixa para depois, não faz antes. Porque daqui a pouco se tu joga organizado e tu faz um gol em 15 minutos, tu tira a vantagem do Atlético, traz a pressão pro teu lado e daqui a pouco se tu faz um outro segundo gol ainda no primeiro tempo com organização, tu já começa a eliminar o jogo. Agora, se tu te atirar pra cima, tu toma um gol no contra-ataque, tu já tem que virar o jogo de novo. Tudo bem, mas eu acho que aquilo que o Diogo falou, não é uma opção do Odair botar o Wellington Silva no lugar do D'Alessandro. É uma circunstância de que o D'Alessandro não pode jogar e o único jogador à altura do D'Alessandro para uma final é o Wellington Silva. Mas por quê? Porque se tu Não, bota eu o Nonato... não. Eu Por quê? botaria o Nonato. Eu acho que o Nonato poderia ser o cara para ter a bola, para cadenciar o time e Bom, distribuir. eu já tenho a tese. O Paulo fala em organização.
Não é? Eu acho que Mas daí tu tá perdendo, tu vai ter um time absurdamente defensivo. Por que defensivo? Porque tu tem 4 volantes. Mas como o Inter é defensivo com 3 volantes jogando no Beira-Rio? Sim, e daí tu vai ser mais defensivo ainda. Mas o Inter não é defensivo com 3 volantes. Mas então por que tu vai jogar com 4 Mas volantes? vai botar quem pra armar ali? O Danilo Fernandes no meio campo? Não, mas daí tu tem 2 jogadores de velocidade e tu joga nessa circunstância da velocidade. Mas eu concordo, se como é não que tu tiver vai- pensamento, assim, se não olha tiver só, tranquilidade... Se nós jogar de velocidade, a gente traz o Lewis Hamilton e põe ele ali. Ele apoia. Mas é que não tá aí levando tá, a ponta da... Mas da- é que o Mas Inter é precisa assim. ser organizado, precisa ter a bola Tá, primeiro. mas na organização de um time veloz, de um time reativo, tu pode jogar com o Nico Lopes e E aí Mas eu tenho uma precisa dúvida de um também armador. do Quando quanto... o Nico, pra funcionar, precisa do D'Alessandro. pra Qual é a ser condição real do D'Alessandro? Porque assim, o D'Alessandro não tem condições de jogo, entendo, não tem condições de jogo, não vai pra mim, jogar. se Agora, tiver condições tem pra condições jogar, de tem que jogar. Se tiver no banco, tá errado. Porque se tiver no banco é porque tem alguma condição. Se E tiver- o D'Alessandro, acho que assim, chegar na hora do jogo, o médico olhou, é fratura, tá com 40 graus de febre, beleza, vai pro jogo. Mas tem 50% de chance de jogar, então põe, porque é a final. Né? Exatamente, ele vai esperar pra sacrificar quando? Agora não tem mais escolha. Eu botaria desde o início se ele tiver o mínimo de condição. Se tiver 50%, acaba a temporada depois, né, Pois é. Rogério? Exato. Campeão ou não, praticamente. Tem que saber qual é o tipo de lesão dele. Muscular, ele teve um desconforto na coxa esquerda. Então ele não tem lesão. Né? Desconforto não é lesão. Ele Claudião tem sempre uma falava. dor, né? Sente o músculo um pouco preso. Ele não alguma coisa consegue assim. treinar. Esse é o fato. O Cláudio Duarte É sempre por isso fala que eu digo. Essa expressão que os médicos usaram é justamente para não nos definir o tipo de lesão. Os médicos criaram isso, especialmente dentro do futebol. Eu não vejo isso muito nos outros esportes. Mas no futebol criaram isso, até porque tem a cobertura maior e tal. E aí é o tal do desconforto. No desconforto eu não estou sabendo se ele está com um princípio de contratura, se ele está com um princípio de estiramento, se ele fez uma distensão, sabe? Então fica essa dúvida. Porque se dissesse qual é o tipo específico de lesão que ele tem, tá? Tu poderia já, até o próprio adversário, já pressupor, não, ele vai sair jogando. Tá? Ou ele vai ficar no banco. Mas o Atlético sabe se o D'Alessandro vai jogar ou não. Ele sempre sabe. As informações circulam internamente, né? Aliás, eu quero abordar com vocês em seguidinha, é outra questão, é isso que nós falávamos antes, o otimismo do torcedor colorado, que lá em Curitiba está reverberando como se nós outros aqui também, da imprensa, da crônica esportiva, estivéssemos da mesma maneira e eles estão trabalhando muito isso lá em cima do Atlético Paranaense. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta na sequência. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Acesse o site do Sesc, você vai ter todas as informações aí sobre o projeto Conexão de Ideias. O Sérgio Luiz Ritt Moreira está dizendo aqui o placar de 3-1 para o Internacional, que é o placar final, ou seja, ele não está colocando este 1 aqui, que ele diz 3-1, ele está computando já o jogo de Curitiba. Somando agregado. Então seria 3-0 no jogo. O Márcio Martins Fraga pergunta, não para nós, eu acredito, deve estar perguntando para o Sérgio Luiz Ritt Moreira, quem é que faz os gols? Pergunta o Márcio Martins Fraga. O Giovani Gomes, quem é Atlético Paranaense? Pois o teu xará aí, ó, o Giovani Gomes, viu, Giovani? Tá perguntando isso. Só tem que corrigir que agora é Atlético, né, com TH. Que é Atlético. O Lourenço Curtis. Como é que é o nome? Tem o TH com a linguinha no o Atlético. Atlético. É que eu gostei da pronúncia. Com TH, uma pronúncia é inglesa, né? Pois é. É o Atlético. Atlético.
Ficou meio gozado, em todo caso, né? A minha mãe sempre diria, é cada coisa que parece duas. Cada uma que parece duas. Mudar o nome do clube eu não tinha visto ainda. Falar em Giovanni. Giovanni, fala um pouquinho da cobertura especial que a RDC TV está preparando para amanhã, para o dia da grande final. Então, como a RDC tem essa proposta de se dedicar ao que é do Estado, eu acho que um grande clube do Estado disputando uma final da Nacional justifica algo que só a RDC pode fazer, que é se girar totalmente para isso, né? Tem uma dedicação que as TVs que respondem a uma grade nacional, às vezes não tem a possibilidade, né? A gente, como é dedicado ao Estado, consegue fazer. Então, nas próximas horas vai ter o anúncio oficial de toda a grade de programação amanhã, como vai ficar, o que vai acontecer nessa nossa cobertura. E esse anúncio, o pessoal pode acompanhar no nosso site, rdctv.com.br, e lá dentro a gente está com um blog específico da final, onde além das informações da nossa equipe de reportagem, Pedro, Gui, a Vitória, além das informações da final, a gente também está com depoimentos de colorados. O primeiro a gente lançou ontem, do Duda Calvin, vocalista Tecla Baby. Agora, no comecinho da tarde, já vai ter também um texto que o Zé Vitor Castel escreveu pra gente. O Carlos Lacerda, da Grenal, prometeu um texto. O Baldasso mandou um vídeo. Até a final, então, a gente vai ter vários colorados aí importantes, pessoas identificadas com o Internacional dando seus depoimentos no nosso site também, além do anúncio de como vai ser a programação amanhã, que é especial para essa decisão. rdctv.com.br, vamos colocar aí, repetir, rdctv.com.br, é o nosso site, onde vai ter essa programação especificamente dentro do site, com os depoimentos de colorados conhecidos, ilustres. O Clayton agora gravou um vídeo pra participou do RDC Esporte, gravou um vídeo, em seguidinha vai estar no site também, rdctv.com.br, é o nosso endereço, nosso site. Clayton. Para você ter. E como disse o Giovanni, também a programação especial. Teremos muita cobertura, muita entrada ao vivo lá do Estádio Beira-Rio, né? Do local do jogo amanhã. O que tem o Clayton? Não, o Clayton que eu encontrei lá no Paraná, lá em Curitiba, e ele foi convidado pelo Atlético Paranaense, não sei se ele chegou a contar essa história, para ver o jogo. Ele foi convidado pelo Atlético. Ele chegou a ser... Jogou no Atlético. Não jogou, mas ele não chegou a ser treinador, porque o Clayton é treinador agora. Ele não chegou a treinar o Atlético. Não, né? só jogador. Ele até comentou no RDC Esporte que ele tem uma relação muito boa com o Petraglia. Sim. E poucas pessoas têm essa relação de amizade, uma relação boa com o Petraglia, que é o presidente do Atlético Paranaense. Ele até comentou que o próprio Petraglia deu os ingressos para ele, convidou ele para estar lá. É presidente do conselho hoje, o Petraglia, né? Isso. Acho que ele não está na presidência executiva. Clube é o né? doutor Luiz Salinha Med. Mas quem manda é o Petraglia. Aquela mesma coisa de que, como era o Eurico Miranda quando era no Vasco. Mas diferente, né? Mas quem mandava mandava era o Eurico Não, Miranda. eu digo assim, eu conheço o Petraglia e conheci o Eurico Miranda também. Ele até não gosta muito que lembre essa história aí, porque a vida toda... né? Puxa vida, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Isso. Mas a vida toda dele, profissional, enfim, e esportiva, está lá em Curitiba, não é? Mas eu digo assim, como pessoa, né, eles são diferentes. Sim, como pessoa, sim. É que eu digo mais ele não tem nada a ver com o Eurico. Aliás, falasse do Carlos Lacerda, tá? Eu quero que tu traga o Carlos Lacerda aqui pelo seguinte... mas tem que ser na próxima semana, entendeu? Porque assim, se o Inter ganhar, ele vai estar no outro planeta. Se o Inter perder, ele vai se esconder. Se esconde. Não, mas ele não pode se esconder, sabe por quê? Porque eu quero botar na mesa com ele. Ele começou antes de mim, lá com o professor Leandro Brandão. Ele está fazendo lá também o recondicionamento físico e atlético dele. Certo. Eu não sei se é refazendo... ou não sei se alguma vez ele teve condicionamento físico atlético, ele pode estar fazendo, né, o Carlos Lacerda. Ele tem um condicionamento físico definido. Ele tem um condicionamento físico definido, é aquele dele ali para a vida inteira. Não vai mudar muito. Aí, Lacerda, então vem aqui no programa que eu quero colocar, né, vou trazer o professor Leandro Brandão para ver qual de nós lá no ciclo 21 vai entrar não digo em forma, né, mas em condicionamento melhor
né, primeiro. Tu vai ganhar, né? Sacanagem com o Lacerda. O Lacerda vai para as broncas perdidas, não dá. Né? Sabe que, só falava do Petralha e do Atlético, a gente até pode condenar algumas coisas, né, que faz o Atlético Paranaense, mas como clube, ele é um dos poucos que faz algumas coisas que muitos clubes no país teriam vontade e não fazem porque a própria pressão da torcida já faria mudar de ideia, né? Que é jogar o estadual com o sub-23, independentemente se vai ganhar, se vai perder, peitar, às vezes, né, na maioria delas, a principal rede de transmissão do futebol no país, exigir algumas condições. Nisso, o Atlético, como clube, ele faz algumas coisas que é louvável. Tem outras que já não dá. O Atlético precisa desse upgrade. E é o que ele está fazendo. Tem um projeto muito sério. Muito né? ousado, né? Não, ousado e sério. Sim. O Atlético está decidido a ser um dos gigantes do futebol brasileiro. Agora, ser fechado tá para a indo imprensa, pé por achar pé. que a imprensa joga contra, aí já não dá. Mas o Ney, lateral direito do Inter, que foi do Inter, ele também jogou no Atlético Paranaense, ele rasgou elogios ao Petralha ontem na Rádio Grenal à tarde. Como gestor. A mesma coisa do Clayton. Como gestor. É aquela coisa... É o que a gente gosta e é o que ele faz. O que esse negócio que o Paulo Nunes falou agora, bater contra a imprensa, é que muitas vezes o enfrentamento com a gente, tá, traz pontos junto ao torcedor. Mas... Tá? Muitas vezes isso, e principalmente num clube como, né, no caso o Atlético Paranaense hoje, que ele procura dar esse upgrade, ficar definitivamente entre os grandes do futebol brasileiro. Então esse enfrentamento que o Petralha está fazendo, para mim, né, ele é absolutamente pensado. Tá? Absolutamente pensado. Ele fez um enfrentamento contra as torcidas, de não deixar entrar torcedor identificado. Só mudou agora. Eu não sei se ainda existe na Arena da Baixada e no CT do Atlético, mas toda vez que um jogador iria treinar lá com o seu carro, tinha que ser feita toda uma vistoria dentro do carro para ver se não tinha nada dentro do carro, nenhuma arma, nada demais, Tá assim, certo. alguma arma branca. CT do Caju. Toda vez que um jogador entrasse, passasse do portão, era feita essa vistoria. Eu me lembro que na época, não sei se ainda é assim, mas na época até gerou uma revolta das pessoas, porque parecia meio ditatorial, assim. Mas o Atlético tem uma outra coisa que... Isso é segurança, não tem nada a ver. Mas tem uma outra coisa, o Atlético faz uma coisa que poucos clubes do futebol brasileiro conseguem. O estádio todo tem biometria. Todo. Não dá público? Azar, mas tem biometria. Qual é a chance de dar problema? Nenhum, não dá. Teve jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, contra o Inter lá, não teve E até o torcedor visitante tem que fazer a biometria. Sim, todo mundo. E o Pedro falou agora sobre o CT do Caju. O CT do Caju é um negócio espetacular. É sacanagem. Tanto nas condições, na infraestrutura que tem, na dimensão que tem dos campos de futebol. Quem é que tem isso? O Cruzeiro? O Atlético Mineiro. O Atlético que fez pela rivalidade lá, a Cidade do Galo. E eu não sei, os nossos CTs aqui não se comparam com... O Flamengo agora com o novo CT, né? Mas ainda não está pronto. Mas eu queria falar sobre esse assunto, que eles estão explorando justamente isso e estão levando, talvez até o próprio Petralha esteja incentivando isso por baixo dos panos, né, de que nós aqui, a imprensa também está nesse ufanismo de já ganhou. E eles estão usando muito a comparação com o que aconteceu com o Grêmio, depois dos 2-0 aqui em Porto Alegre, de que já estavam classificado, é a final gaúcha da Copa do Brasil, e foram lá. Então... É que eu acho assim, eu volto a dizer, pra mim, eu não gostei das declarações do Inter depois do jogo. Não é que eu achei que o Inter foi desrespeitoso com o Atlético, nem nada, não é isso. Que lá eles têm essa visão de que a gente desrespeitou muito o Atlético, né? Depois do primeiro jogo contra o Grêmio e visando o primeiro jogo contra o Inter. Acho que o Inter excedeu na confiança própria. O Inter se excedeu ao confiar demais no Beira-Rio. Eu não gostei disso. Sinceramente, acho que o Inter tinha que ter feito um outro discurso, um discurso de que tem força suficiente para virar, tem um elenco qualificado, usou muito e se apoiou muito numa coisa que não joga bola. Torcida não joga bola. Honestamente, eu nunca vi torcedor ganhar nenhum jogo. Podem me criticar, mas eu não vi nenhum torcedor ganhar jogo de futebol. Claro, o Inter tem toda essa mística e tal, só que, por exemplo, essa mística já não deu certo contra o Flamengo.
na Libertadores. Claro que a circunstância era completamente diferente, o Inter tinha tomado 2-0 fora de casa, mas ainda assim a mística toda do Beira-Rio maravilhoso que ganha de todo mundo não aconteceu. Eu acho que são circunstâncias diferentes do Flamengo e até do Palmeiras pro jogo do Atlético, porque no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Palmeiras, não existiu uma pressão no Inter de que o Inter tem que ganhar esse jogo. Isso é verdade. Porque se o Inter perdesse pro Palmeiras, era aceitável. Porque o Palmeiras tem um investimento muito maior do que o Inter. Como o Inter perdeu pro Flamengo, foi aceitável. Porque o Flamengo tem um investimento muito maior do que o Inter. Mas se o Inter perde pro Atlético, não é aceitável. Porque o Atlético não tem um investimento maior do que o Inter e porque o Atlético não tem a tradição que o Inter tem. Então não é aceitável e essa pressão está em cima do Inter. Mas Pedro, aí nós vamos resumir o futebol só a isso. Mas é que não digo por isso, só o aspecto financeiro. Mas é que eu digo por pressão. A pressão de ganhar amanhã é toda do Inter, não é do Atlético. Se o Atlético perder para o Inter, é aceitável para o Atlético. Eu penso que contra o Flamengo, o Internacional se entregou antes. O que nós vimos no Internacional no primeiro tempo contra o Flamengo era de um time que não tinha nenhuma convicção na sua possibilidade de reverter o placar. E a gente pode aí eu entro, sim, claro, que é o grande responsável. Aí eu entro naquilo que disse o Giovani, que o Internacional vai para jogar fora para perder. Eu diria para perder de pouco. Vai para, no máximo, perder de pouco. Como tomou 2-0 do Flamengo, ele já veio entregue para o Beira-Rio. Já veio entregue para o Beira-Rio. E aí, como disse o Paulo Nunes, o time tem que empolgar a torcida. Não é a torcida que vai empolgar. A torcida já está empolgada. Agora, quem tem que dar a resposta em campo para o torcedor continuar com essa empolgação é o time. Agora, se o time não fizer isso dentro de campo, a torcida pode não vaiar, pode continuar apoiando, mas ela vai murchando. Eu acho que... Ela vai murchando. Agora, essa coisa só do discurso, o próprio Thiago Nunes na entrevista falou que parece que em Porto Alegre já compraram chopp. Isso é parte do futebol para jogar há bastante tempo, mas eu tenho dúvida o quanto que faz diferença. Vai motivar mais o Atlético. Pô, será que o jogador não está motivado o suficiente para poder ser campeão de um título nacional? Ou de repente... imagina que assim, se o Atlético for campeão, ou se o Internacional for o campeão, eu não sei o quanto que passa por isso. Eu lembro um pouco daquilo que o Guerrinha falava assim, vai motivar, beleza, vai ganhar ou vai perder motivado. Não tem... Mas isso conta muito dentro do futebol, não tenha dúvida a respeito disso. Nós já tivemos casos do Internacional, aquele Internacional bicampeão brasileiro, 75, 76, onde o próprio Rubens Minelli usou manchetes, os jornais de São Paulo para motivar o time do Internacional. Dizer, olha aqui o que eles estão colocando, olha o que eles estão dizendo. Fez isso também lá contra o Fluminense no Rio de Janeiro. A gente não pode negar que tem alguns aspectos que te embalam mais ainda. Até entendo que isso seja um ingrediente a mais, mas aí tu pensa naquele Internacional então de Figueroa, Falcão, não dá para dizer que foi porque estavam pensando só porque já estavam desconsiderando o Internacional que o Internacional ganhou, né? Mas isso foi um ingrediente a mais. E olha que tanto o Fluminense quanto o Palmeiras, estou pegando dois exemplos em anos diferentes, em que tinham grandes times também. Claro. O Fluminense estava esperando já para ver com quem decidiria, né? Exatamente. E tem outras coisas, né? Tipo, quando os times são campeão ou saem com o título, geralmente a gente já vê os jogadores vestindo uma camisa ali alusiva ao título já na hora. O Atlético também tem a dele pronta. O Atlético já está com a festa pronta também. O Atlético os torcedores fizeram as faixas de campeão inédito da Copa do Brasil lá. O Inter deve ter as suas camisas, deve ter servido, não sei o que tipo, deve ter, mas o Atlético também deve ter tudo pronto. Não tem como confeccionar as camisas em 10 minutos. Meia-noite liga, manda trazer chopp que a gente ganhou aqui. Só sabe, quem ganhar vai, quem vai perder vai mandar não. Mas eu acho que é mais uma condição, eu entendo tudo isso, mas acho que é mais a condição dos 90 minutos mesmo, da hora que a bola rola. Não tem... A motivação para mim é igual para os dois lados. Mas eu concordo com o Pedro, tá? Para mim a motivação é igual para os dois lados, mas eu concordo com ele. A pressão do título é do Inter. Sem dúvida. É do Inter. Claro. A pressão não é do Atlético Paranaense. O Atlético nunca foi campeão da competição. O Atlético já teve 2 vezes para cair da competição. E sabe quem é que botou essa pressão no time?
O Grêmio. Não, o próprio Inter. O A rival- própria direção do Internacional, com as declarações que tu fizesse referência agora, é que botaram a pressão, O a rival- obrigação da conquista. O rival do Atlético perdeu 2 finais seguidas, já o rival do Inter ganhou 5, né? Não, tem mais isso. Curitiba O perdeu 2 Copas perdeu. do Brasil pro Vasco, né? E pro Palmeiras. Pro Palmeiras, não pro Vasco. E isso é uma outra questão também que está dando ao Atlético essa possibilidade de, é o inclusive, franco-atirador. bater contra a imprensa, não, porque ele é o único, né, time paranaense na primeira divisão. Hoje, na visão dos paranaenses, o Atlético é o maior clube da capital. Eu acho que nem sem compara dúvida. mais, né? É, Criou uma distância muito Criou uma grande. distância né? muito grande, especialmente com o Curitiba, né? Que já foi campeão brasileiro também, que nem o Atlético, mas que está na Série B, né? E Eu ouso dizer que hoje o Coritiba é o terceiro melhor time do Paraná. Porque hoje o Paraná está na frente do Coritiba. Pela crise tão grande que enfrenta o Tu vai Coritiba. viajar tão cedo pro Paraná, né? Talvez em time seja, mas não em clube. Em Eu clube, espero o que não, Curitiba ainda depois Eu continua. também acho que o não. Curitiba, O Curitiba continua ainda Realmente superior a ao história- Paraná em termos de clube. Mas é difícil. O Atlético Paranaense é que o Atlético Paranaense precisa do título. Cada time precisa do título para uma coisa diferente. O Inter precisa do título para pôr um ponto para o ponto final da sua reconstrução. E consolidar um trabalho. Consolida o trabalho, reconstrução completa, legal. O Marcelo Medeiros fez o que precisava e tal, legal. O Atlético Paranaense precisa do título para dar o salto. Porque ele é campeão continental? É. Ele tem aquele título da Recopa Sul-Americana, da Copa Sul-Americana, né, que são poucos clubes brasileiros que têm, é verdade, então ele está num grupo seleto. Hoje é uma competição um pouco prestigiada, né? É, porque a gente não disputa, né, os brasileiros, porque os colombianos, os argentinos, os equatorianos, eles adoram a Copa Sul-Americana. Para quem não sabe, a Copa Sul-Americana está na semifinal. Os 4 times, um é Independente Del Valle, Do outro é Equador. o Corinthians, o o Fluminense. e o, E não, o não é Colón o da Fluminense, Argentina. é o Atlético Atlético Mineiro, Mineiro Atlético e Mineiro, o isso. Colón. Tirando os times brasileiros, que tem uma história, são 2 times fraquíssimos. Mas por disputando. exemplo, o Atlético Mineiro está cambaleando no Campeonato Brasileiro. salvação da Cambaleando, temporada. mal no Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Inter no final de semana. Se porventura chega a ganhar a Copa Sul-Americana, tá na Libertadores. Salva o ano. Pré, né? Pré. Não, vai direto. Não, agora é direto. É o campeão. Agora Não, é o direto. campeão é direto. Agora é direto. Então, por exemplo, assim, o Atlético Mineiro que está mal e porcamente na Copa Sul-Americana, ele pode estar na Libertadores, enquanto o Grêmio, por exemplo, que está na Libertadores desse ano, pode não estar no ano que vem. E é uma competição que muitos, claro, a desvalorização da Copa Sul-Americana para o futebol brasileiro é a maneira como tu chega nela. Eu acho que ela é Sem muito... cair da Tu tem que, Libertadores... tu tem que perder muito para conseguir se Exato, classificar. isso é errado. Se na tornou minha a visão. consolação no Campeonato É uma Brasileiro. consolação. E a forma e a forma que desvalorizaram eu não consigo entender, porque eu acho um torneio legal, porque assim, Ele a é própria parecido com a Libertadores. Exatamente, a própria Copa do Brasil é o segundo torneio do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, quando o time não consegue entrar como Inter e Grêmio já na fase mais quente, tu tava falando ali dos times que estão na semifinal. Na Copa do Brasil também, tu acaba enfrentando muito time de menor expressão, Eu time acho do interior que do por dinheiro, Amazonas. aí é uma questão de dinheiro. A Copa do Brasil paga muito bem. Claro, Copa mas a Sul-Americana não Sul-Americana paga foi também. desvalorizada por esse formato. Porque, bom, é pensar no título internacional que enfrentou Grêmio, enfrentou Boca Júnior, Estudiantes. Pô, que torneio interessante. Só que não dava vaga na Libertadores. E não dá. Curiosamente, Exatamente. não dava. Se eu não me engano, foi ano seguinte. começou a dar a vaga na Libertadores seguinte. um ano depois de que o E Inter foi o campeão. Arsenal de Sarandi daí conseguiu vencer e foi para Bom, Libertadores. eu quero voltar para dentro de campo de seguidinha, inclusive com as opiniões dos nossos telespectadores e internautas aqui. O Diogo, dá uma olhada aí, ver se é Paulo Brito ou se é RDC esse WhatsApp que está aí. Olha, não chegou nenhuma mensagem. Os recados aqui. são todos para o Paulo Brito. Não, na verdade, tem umas 2, 3 conversas aqui, mas nem... É. São abraços, parabéns pelo Dá programa. pra ler? Cuidado, vê se não tem nenhum nude aí. Não, é parabéns pelo programa. Mas aí é coisa ele que está assim. vendo, já não vai botar no ar? Não, tá tranquilo aqui, mas por enquanto... Qual é o horário desses WhatsApp aí? Olha, bem distantes. Então esse deve ser o tablet do Paulo Brito. Eu falei com a Alexia lá, ela disse que o único tablet que estava por lá era esse. Daí se ele levou da RDC e deixou... Ele levou o ver. DRDC. Aí, ô Paulo Brito, liga pra cá ou vem aqui Alô, e pega o acorda. fim do programa aqui. Acorda. Tá certo. Amanhã a gente já vai estar com tudo certinho, sem nenhuma dúvida a respeito disso. Só para lembrar, o número do nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Aí está.
999 33 98 94. Então, se você quiser fazer um teste, manda um WhatsApp para esse número. Aí vamos ver se chega lá naquele tablet que está com aqui, o eu vou Diogo, mandar então. ou se é o Paulo Brito que vai responder. Tá certo? Bom, olha aqui, pessoal, não esqueçam, né, o SESC está aí com a FEComércio e o Circuito de Palestras Conexão de Ideias, que é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingin são os palestrantes, entre outros. Mais informações você tem no SESC da sua região ou então acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Realização FEComércio. Com você a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos para atender os nossos telespectadores. Um instante só. Aí, passe no Zafari, você que está preparando-se para amanhã, não é? Passe no Zafari. O Lourenço Curtis, quem é que falou? Foi o Giovanni que falou aqui sobre chopp, não foi? Isso, o Thiago Nunes, na verdade, que falou. É, o Lourenço Curtis está dizendo, pessoal da bancada, vai ter chopp depois do jogo. Será? Para mim vai ter, independente de quem ganhar. É. Eu quero comemorar o bom trabalho que eu estou fazendo. Pois é, se quiser pagar um chopp, eu estou aceitando. O Márcio Martins Fraga, o Wellington Silva no lugar do Dali, não. O Wellington é finalizador e armação na faixa perto do gol, só isso. Tá? Ou seja, ele está dizendo que não é um jogador para armar lá no meio. Só tem um detalhe que eu queria lembrar também, a gente fala do ataque do Inter, da necessidade do Inter de fazer o gol. Só não vamos esquecer que o contra-ataque do Atlético vai ser muito forte, né? Com o Rony e com a armação do Bruno Guimarães, que é muito bom jogador. Tem mais o Nicão. E mais o Nicão. Tem que ter atenção com esses jogadores. O Giovanni Gomes está dizendo aqui algo que eu também penso, se o Dali não está nas condições físico-atléticas ideais. Tá? Mas tem uma resenha hoje aqui que está grande, a resenha, hein, Riva? Diz o Giovanni Gomes, o Dali tem que entrar no início do segundo tempo para erguer a taça. Ele está dizendo por uma razão. Eu entendo que o Dali deve entrar no segundo tempo por uma outra razão. Né? Por uma outra razão. Ou seja, a razão de preservação já está com um momento de leitura absoluta do jogo, a interpretação do jogo e pega os outros jogadores também desgastados. Se ele não está legal fisicamente, então preserva o Dali para já depois. pensa que nos primeiros 45 minutos pode estar tudo resolvido. Não acredito se ele vai entrar no início do segundo tempo. Não acredito que para o Atlético possa estar resolvido nos 45 iniciais. Pode estar resolvido para o Inter. Sim, para o Inter. Mesmo Ele quer colocar o D'Alessandro no início do segundo tempo. Não, tudo para bem. levantar a taça. Aí sim. Aí ok. Mas aí é o que está dizendo o Giovanni Gomes aqui. Um pouco otimista, mas é a confiança do torcedor, né? Não, eu acho legal. Só que é aquela coisa que eu digo, né? Tá começando a ultrapassar. Tá todo mundo já muito confiante. Não é um jogo não é um jogo festivo, né? É uma final de campeonato. Tu não sabe se tu vai colocar o cara levantar a taça. O Odair, obviamente, não está pensando, vou botar o D'Alessandro no segundo tempo para o cara levantar a taça. Ele nem deveria pensar. Ele não está pensando nisso. Não tá, eu acho que nem deveria. Mas ele não é louco para fazer isso. Mas o Odair, ele pode estar pensando em, de repente, usar o D'Alessandro no segundo tempo, numa circunstância do jogo. É isso que eu entendo. Justamente os caras estarem mais cansados, isso não está bem. Qual é a melhor circunstância do D'Alessandro jogar, então? Eu acho que no segundo tempo. Eu acho que entrando depois. Não sei. Eu começaria com o D'Alessandro. Faz porque nós estamos... E se depois, aos 45 do primeiro tempo, vamos para o segundo tempo, o Inter ainda não empatou o jogo? Não é muita pressão para um cara que está... Não, mas aí ele está D'Alessandro no mesmo nível dos outros caras. Mas aí ele pode dar tudo. Aí ele pode... Não tem importância mas não que precisa, depois... não pode dar tudo aos 45 do primeiro tempo? Já resolve a charada?
porque aí tu tem os outros 40. Tu pode segurar, se entrar com esse time, não com o Wellington. Se o D'Alessandro dá a máquina nos primeiros 45, o Inter faz 2-0, se o Atlético fizer um gol no segundo tempo, vai para os pênaltis. Mas é o que eu entendo, que o Internacional ele pode suportar o Atlético Paranaense e fazer frente sem o D'Alessandro. Não com essa ideia aí de botar o Wellington Silva. Tu botaria quem? Eu botaria o Nonato. Eu botaria o Nonato e deixaria o Patrick com a liberdade de poder fazer o auxílio para o Wendel e sair pelo lado esquerdo. De trabalhar mais no campo do adversário. Eu botaria o Nonato. Nessa ideia de que teria que ter um jogador para dar essa além da velocidade, tirando a velocidade, então, para recompor e para marcar bem e conseguir atacar, então eu entraria com o Potker. Não, mas assim, o Potker é outro Wellington Silva. A diferença entre o Potker e o Wellington Silva, além do nome, Pedro, é que um é pela esquerda e o outro é pela direita. Não, mas se eles são... O Potker é um jogador que marca muito bem. Mas o Inter não precisa... Mas é que se não precisa marcar, não entra com o Nonato. Mas o Nonato não é para marcar, é para Não armar. é só para marcar, é um jogador para jogar o meio-campo também. Nunca fez isso no Inter. O quê? Armação, além dos 3 volantes. Tu viu o jogo domingo? Pois é um jogador que ele pode... Acho que tu viu o Arsenal. Viu quem? Pode ter visto o Arsenal, que joga igual o Inter. Que corneta. Tá te corneteando, Paulo, aí, Pedro. O Nonato armou o time. Mas o Odair, ele acredita no Nonato como armador, né? Já falou, inclusive. Não, mas é que sim, não é armador, é um volante que pode compor aquele meio-campo. Não é um armador como o D'Alessandro. Mas Ninguém está dizendo tendo isso. o D'Alessandro, vocês acham absurdamente improvável o Sobs? Não, mas daí deixa muito lento, ele já teve a prova na Copa do Improvável. É improvável, não é. Não, é que a gente tá contando, é que nós estamos contando que o Mas aí já provável teve o exemplo da sem Libertadores, D'Alessandro seja o Wellington Silva. Em termos de Odair, não é improvável, mas vamos lá. já teve o exemplo Tem outra anterior. coisa também, né? Vamos lá. Vamos pensar que vai entrar o Nonato, tá? Ali. Entra o Nonato no lugar do D'Alessandro. Talvez característica mais próxima do D'Alessandro que o Inter tenha. Aí, quando tu precisar botar velocidade, tu tem o Wellington Silva no banco para mudar o jogo. Exatamente. Agora, tu começa com o Wellington Silva e a tua velocidade daqui a pouco já não dá certo, tu só tem um jogador de cadência para tu tentar armar um jogo que daqui a pouco... Tira um jogador de velocidade e bota outro jogador de velocidade. Mas aí, daqui a pouco tu não tem esse jogador tão decisivo Pedro, quanto não pode é ser só a o questão da velocidade que me interessa. Me interessa a velocidade com pensar. Até o Weizenbolt, aquele lá, quando ele tem a jogando velocidade... Hein, qual é a Tá jogando pronúncia? futebol agora. Tá jogando futebol. Até quando ele tem a velocidade dos 100 metros rasos, tá? Ele pensa como é que ele vai fazer, onde que ele acelera, se ele vai acelerar na largada, se ele vai acelerar num sprint final, até lá ele pensa. O Wellington, eu não vejo isso no Wellington. Desculpe o Wellington, mas tem os seus predicados, mas eu não vejo esse pensar no Wellington Silva. Ele é um jogador que ele pode fazer a jogada de velocidade, pode ir para cima, puxar para dentro, chutar em gol e não sei o quê, mas para começar o jogo já com tudo isso, sem tu ter um trabalho de meio campo mais elaborado... Eu entendo, tá? Mas vai puxar o Nico para fazer, que também não é a dele. O Nico tem que jogar do ladinho ali para chegar perto do Guerreiro e fazer... Não, eu entendo a opinião de vocês, mas eu não concordo, porque eu acho... Não, isso nós já vimos, tu tá sozinho aqui. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Tem que ir pra dentro dos caras, não vai adiantar se nos primeiros 15 minutos tu tá pensando ou tu não tá pensando, tem que ir pra dentro dos caras. E a melhor opção da individualidade que tu tem é o Wellington Silva. Mas eu acho que não é tão pra dentro dos caras assim de forma absurda, é 1-0 pra reverter, não é 3. Dos malandros, tu quer ir pra dentro dos malandros. Tu tá bem louco já. O Inter dê 3 ataques, faça 3 gols. O treinador do Inter que tinha muito esse discurso era o Abel Braga, né? Vamos pra dentro deles, vamos pra dentro deles. Mas eu acho que tem que ir assim, não adianta tu pensar demais, tu pensa e não tem Aí o título que o Abel ganhou com o Internacional foi jogando todo lá atrás e só num contra-ataque qualificado lá com o Gabiru fazendo gol, né? Inclusive eu vi o Gabiru esses dias lá no restaurante que por isso tu tá pensando que tem que ser pra dentro depois do RDC Sport. E daí nós vamos lá hoje? Eu já disse pro Paulo Brito, a próxima vez que ele falar no Cozinha e Arte, no final do programa, vamos todos pro Cozinha, eu vou levantar aqui da bancada, eu estou fazendo a passagem e vou junto. Vai ficar, não sei, vocês cheguem e façam o Virando o Jogo. Esses dias, quando eu participo do Virando o Jogo, eu vou depois, daí eu vou sozinho. Tu tá dizendo que tu vai agora, então. E não nos convida. E não nos convida, não nos avisou, né? Daí eu tenho autorização da chefia para ir,
Não, mas tá certo, tem que Não, mas jogar nós com o também, Everton Silva nós- pra dentro deles. Nós também temos. Olha aqui, ó. O Gabriel saiu do cozinhar com uma cervejinha, assim, só pediu a cervejinha pro garçom sair e se mandou do cozinhar. Pagou? Ah, deve ter pago. Ou tu disse que ele pegou e já saiu? Não É? sei, Não, pagou sim. Vai pagar lá, Ele e o vai. Perdigão fazem uma parceria muito boa. O João Rodrigo Guerreiro Matos, na boa, se o Inter não acreditar que vai ganhar o título em casa, então tem que largar o futebol. Assim como é normal o Atlético achar que será campeão amanhã. O Kleber Araújo diz: boa tarde, Rogério e demais componentes da bancada. O Inter vai ser campeão sim, uns 3-0 no mínimo. O Atlético não suporta pressão. Os destaques do time são muito jovens. Foi assim contra o Boca, quando o jogo foi valendo de verdade. Os destaques dos times eliminaram o Flamengo no Maracanã, né? O gol do Rony para empatar e o Bruno Guimarães para fazer o gol que eliminou o Flamengo nos pênaltis. Só é bom ter uma cautelinha só, mas Olha eu aqui, acho ó. que o Inter é favorito. Tu tem que pegar lá o contato do Kleber Araújo depois, viu? Também acho que o Potker seria uma boa opção para iniciar na vaga do Dali. Viu, Pedro? Tá aí. Acho Uma que semana ele atrás, poderia... ninguém lembrava do Potker. Não fosse... Mas se ele tiver incorporado daquele jeito que ele não, estava aí- contra o Atlético Mineiro, que ele cabeceia tiver quase o para a Potker bandeirinha de de Minas, escanteio. tudo bem, né? E a bola vai pro gol, aí sim. Aí... Os treinadores sempre dizem que futebol é resultado. Para jogador, futebol é momento. O Potker, há uma semana atrás, ninguém lembrava dele, agora ele fez gol, de repente entra, faz um gol, ele vai ser o ídolo da torcida. É o momento. Agora se ele entrar Tá aí e o não Gabiru fazer. que tu falaste. Agora, Tá aí o por mais Gabiru, que- tão criticado naquela Libertadores. Tá? Agora, o gol dele, por mais que a gente fale do gol ali que ele cabeceou e a FIFA disse que foi um efeito tipo Roger Federer e tal, aquilo ali teve um pouco mais, eu acho que do acaso, um pouquinho de sorte, mas o segundo gol foi muito bonito. O segundo foi muito bonito. O segundo gol foi muito Quem é que legal. começou a jogar o segundo gol? Do O segundo retranqueiro do Subiu Nonato. pelo Heitor. Não, Retranqueiro do Nonato. Daí ele trocou no Heitor. Aí, Pedro. Quem é que dividiu a bola do primeiro gol do Potker? Nonato tava no ataque. Olha aqui, ó, eu estou influenciando pelo menos dentro da família. O meu Não, sogro, tu tá aberto, né? Tu quer pra dentro dele, tu não tá fechado o time. eu estou influenciando, eu não consigo influenciar o Odair Helma. Estou influenciando o meu sogro aqui. O Esteban Lebed está dizendo aqui, ó, tô com o meu genro. Iria de Nonato se o Dali não tiver Ah, não, mas condições. aí é voto comprado, aí não vale. Não vale. O único que vale é o do Kleber. Eu tenho uma tese que se o D'Alessandro tiver condições de jogo, eu ainda assim iria com o Nonato, né? Defendi ontem aqui e vou continuar defendendo. O quê? Eu tiraria o Patrick para botar o Nonato. Volto a dizer, Ah, com o Dali em com campo. o Dali em campo. A grande vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense foi não dar a bola para o Atlético Paranaense. Mas o problema é que, tu sabe, tu tirar um jogador que vem sendo titular Claro, todo o não tempo, tem como fazer. isso é impraticável, Não né? tem como Impraticável. Tem que vai jogar. O que é que o Sérgio Luiz Moreira respondendo? O Potker também? Não. Poxa, o cara fez gol, já é solução, menos, bem menos. Tá para ti também, Pedro, aí, ó. E o Caco Garcia está dizendo, buenas, que vença o melhor amanhã. E o melhor é o Atlético Paranaense. Será que é? Amanhã a gente vai ver isso, né? Mas será que a gente vai ver quem ganhar é o melhor? Eu acredito que sim, porque o Atlético ganhou 1-0, foi melhor que o Internacional lá em Curitiba. Bem melhor. Tá? Foi melhor que o Internacional, mas não conseguiu fazer um placar mais amplo do que esse. O Internacional jogando e fazendo um placar maior do que foi lá de Curitiba, me parece que o Internacional se consolida como melhor que o Atlético Paranaense. Já que tá terminando o programa, eu vou dizer uma frase forte aqui pra depois me cobrarem mesmo. Pra mim, o Rony perdeu a bola do título do Atlético. Ah, aquela bola. Ou o Lomba fez a defesa do título do Inter. Aí depende do Eu vou com a visão do Lomba. Porque, O Lomba fez a defesa do jogo de amanhã, tá valendo. Por quê? Porque senão ia ser a mesma coisa do Flamengo. jogo contra o Flamengo. 2-0 ia ser muito difícil. O Internacional, volto ao que disse o Giovani lá, o Internacional joga fora de casa para perder e eu acrescento, de pouco. Aí vem que é um galo para dentro de casa. E consegue, né? Até agora tá dando certo. Né? Mas se perder de mais de um gol, como foi contra o Flamengo, aí já vem... Contra o Flamengo, eu acho
botaria o Pote, né? Acho que o Inter deixou de passar de fase porque o Nico Lopes errou um gol no jogo de... Que errou o gol da vaga, assim como eu acho que o Rony perdeu o gol. É isso aí, a vaga do Inter foi naquele gol. Concordo contigo, parabéns. Estamos concordar no final do programa. Lá no... Pô, eu achei que ia rolar briga aqui depois. O Paulo Nunes é um baita esperto, que é o almoço no cozinhar. É isso. Não sei, então. Bom, para encerrar o programa, o Cleiton Richer pede aqui que se mande um abraço aí para ele. Está mandado o abraço aqui do Virando o Jogo. Bom, meus amigos, fiquem ligados, como disse há pouco o Giovanni Oliveira, no nosso site rdctv.com.br, porque tem aí toda uma programação dentro do site que é especial, com depoimentos de colorados importantes, ilustres, ex-jogadores inclusive, né, sobre a final de amanhã, motivacional, né, para o torcedor, mas se é que precisa ainda mais motivação para o torcedor, mas também sobre a nossa cobertura especial da RDC TV amanhã, no dia da grande decisão. Não esqueçam, hoje 9 da noite, o Cadu Oliveira comanda o Dois Toques aqui na RDC, com muito debate ainda sobre a final de amanhã, e nós estaremos de volta na programação especial do dia da final, com o RDC Esporte comandado pelo Paulo Brito, comentários do Ribeiro Neto ao meio-dia, e na sequência, 1 da tarde, nós outros aqui com o Virando o Jogo. Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.